Alexandre Ramagem, então chefe da ABIN, omitiu da Procuradoria-Geral da República a existência de um áudio sobre a reunião com a defesa de Flávio Bolsonaro e o então presidente Jair Bolsonaro. O encontro, ocorrido em 2020, era para discutir estratégias no caso das rachadinhas. A PGR havia apurado suspeitas sobre o uso da ABIN para auxiliar a defesa de Flávio. Na reunião, Bolsonaro disse que o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teria pedido uma vaga no STF para resolver o caso do Flávio. Em nota, Witzel negou que isso tenha acontecido. Ontem, Ramagem disse que Jair Bolsonaro sabia da gravação da conversa que fez parte da investigação da Polícia Federal sobre a atuação ilegal da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Vamos ouvir o que disse Ramagem. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas. Primeiro que essa gravação não foi clandestina. Havia o aval e o conhecimento do presidente. A gravação aconteceu porque veio uma informação de uma pessoa que viria na reunião, que teria um contato com o governador do Rio, à época, e que poderia vir com uma proposta nada republicana. A gravação, portanto, seria para registrar um crime contra o presidente da República. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou ontem o sigilo do áudio que foi apreendido no celular de Ramagem. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu recebo os colunistas do UOL, Thales Faria e Ricardo Couto. Boa tarde, Couto, tudo bem? Boa tarde, Sakamoto, bem-vindo. Boa tarde, Thales. Tudo bem contigo? Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, mestre Couto. E boa tarde para a audiência também. Sim, isso é o mais importante. Começando com o Couto. Couto, como é que você avalia até agora a reação do bolsonarismo, a reação da família Bolsonaro, do Ramagem, com relação ao levantamento desse sigilo, desse áudio por parte de Alexandre de Moraes? Nossa, Sakamoto, você deu um furo hoje sobre isso aí, é sobre isso que eu quero falar. A desculpa do Ramagem é que ele gravou a reunião e o Bolsonaro sabia que ia aparecer uma pessoa lá, do Witzel, ex-governador do Rio, com uma proposta indecente, não republicana, e que ele gravou para proteger o presidente, né? Foi isso que ele falou aí, não. Só que não dá para explicar, Sakamoto, talvez você descubra aí, por que que ele não apagou a gravação, né? Por que que ele guardou a gravação? E não só isso, como você contou na coluna, por que que ele passou de um celular para outro, né? Essa gravação foi feita há 4 anos. Ele não explica isso. Isso é o fundamental que a Polícia Federal precisa descobrir, né? Qual foi a motivação dele? Até só para fazer a conexão para o Thales, né, e complementar o que o Couto colocou, é que a gente tinha publicado na parte da tarde uma informação de que o celular em que estava a gravação com essa conversa do Ramagem, Bolsonaro, General Augusto Helena e as duas advogadas, era um iPhone 15 Pro Max, né? Só que a gravação da reunião foi feita em agosto de 2020. Só que o iPhone 15 Pro Max só foi lançado em setembro de 2023. Essa informação, esse arquivo com mais de 1 hora de duração, passou de um celular para outro, foi copiado de um celular para outro, e aí a pergunta que se coloca é por que Ramagem passou essa informação de um celular para outro, se ele mesmo tinha dito, né, Couto, que o arquivo era para ser descartado, porque era uma bobagem. Isso era uma bobagem porque se manteve, né? É um arquivo grande. Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Ele já foi convocado hoje para depor de novo na Polícia Federal, ele pode explicar isso, né? E quem era essa pessoa misteriosa aí que o Witzel ia mandar falar com o Bolsonaro? É tudo muito misterioso, tudo muito mal contado. Olha, nem bolsonarista raiz acredita nessa versão do Ramagem. Estão todos muito revoltados com ele. E agora o que todo mundo está perguntando se ele vai continuar. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, se é que é importante, é o seguinte: por que que o Bolsonaro já não rompe de uma vez com o Ramagem depois desse negócio que ele fez, essa traição, né? O motivo é muito simples, ele tem medo de que o Ramagem vire um outro Mauro Cid. O Mauro Cid também
só começou a delatar depois que o Bolsonaro falou que ele tinha autonomia para fazer aquelas malfeitorias todas que eles fizeram, né? Então ele vai ter que segurar essa bolsa aí. Ninguém confia em ninguém nessa turma aí. Muita coisa ainda vai aparecer. Deve ter mais gravações que foram guardadas.